Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bem-vindo mais uma vez a este canal. Aqui nós falamos de Deus, falamos de Jesus Cristo. Nós temos o objetivo de divulgar, propagar a palavra de Deus. Desde já peço para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, dar o seu like ou dislike, compartilhar com o maior número de pessoas, fazer algum comentário que se você julgar necessário. Veja, nós vamos agora a mais uma pequena mensagem da palavra de Deus. E nós vamos falar hoje sobre a graça de Jesus, graça versus merecimento. O nosso texto encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim o texto sagrado: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus amigos e amigas, nós somos salvos pela graça de Deus. É preciso que o ser humano entenda isso. Nós não somos salvos por merecimento. Por merecimento ninguém chegará aos céus. Mas somos salvos pela graça de Deus, que foi dada por Deus através e se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos sacrifícios, fazemos penitências, não. Nós somos salvos pela graça de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela revelou-se a nós através de Jesus Cristo, com base no amor de Deus. E a Bíblia, ela apresenta vários motivos que deixam claros, evidentes, que a salvação é pela graça. Jesus falou sobre isso, mas não somente Jesus, também os seus apóstolos e vários escritores da Bíblia. Eu quero apresentar aqui rapidamente três motivos, acontecimentos da Bíblia que dão conta disso. Primeiro eu quero citar aqui o caso registrado da mulher adúltera. Os escribas e fariseus apanharam a mulher que estava adulterando. Segundo a lei de Moisés, as mulheres que fossem apanhadas em ato de adultério deveriam ser mortas por apedrejamento. Eles apanharam aquela mulher e levaram-na até Jesus. Jesus estava em um determinado local, sentado, escrevendo na areia, e eles disseram para Jesus: Senhor, está aqui esta mulher, ela foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que seja apedrejada. E tu o que dizes? É claro, Jesus, como ser onisciente, conhecedor de todas as coisas, percebeu a intenção do coração deles, daquelas pessoas. Percebeu que aquelas pessoas eram pecadoras tanto quanto aquela mulher. E Jesus disse para eles: olha, vamos fazer o seguinte, qualquer um de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a começar a atirar pedra contra ela. E eles começaram a conversar entre si, mas todos estavam cheios de pecado. Repararam? Eles saíram correndo. E ficou somente aquela mulher e Jesus ali. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Senhor, ninguém me condenou. E os percebeu que aquela mulher estava arrependida. Que aquela mulher já tinha arrependido do ato que ela havia praticado. E conhecendo o coração dela, Jesus falou para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vocês separaram? Para aqueles escribas e pecadores, para a lei, dizer que aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. Mas Jesus não tratou aquela mulher segundo o que ela merecia, mas segundo o que ela precisava. A graça é assim, meu amigo, meu irmão, minha irmã. A graça nos trata não segundo o que nós merecemos, mas segundo o que nós precisamos. Então aquela mulher foi perdoada por Jesus. Outro caso aconteceu foi que Jesus estava sendo julgado por Pilatos, estava ali uma multidão acusando Jesus, e lá estavam dois homens também que seriam crucificados juntamente com Jesus. E ali um homem que estava à esquerda começou a blasfemar de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós também. E aquele que estava à direita repreendeu aquele que estava à esquerda, dizendo: olha, tu nem ainda assim temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem.
Nós merecemos ser condenados, merecemos morrer, merecemos até a perdição eterna. Mas este homem, Jesus, nenhum mal fez. E olhando para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo, agora, estarás comigo no paraíso. Repararam? Aquele homem merecia morrer e ir para o inferno. Mas Jesus perdoa aquele homem arrependido, aquele que buscou, que reconheceu que estava errado, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era inocente. É assim que a graça nos trata, não segundo o que nós merecemos. Para a multidão, aquele homem merecia morrer e a perdição eterna, mas Jesus deu para ele o que ele precisava. Nesse mesmo dia, a multidão acusava Jesus, escarnecia do nome de Deus. Se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Você não disse que é o Filho de Deus? Vai morrer aí agora? Vai ser crucificado? Zombava de Jesus, aquela multidão mais enfurecida por Satanás, parecia um coral de escarnecedores. As pessoas eram o coral. O regente era o diabo, com o título escarnecimento. E Jesus ouvindo tudo aquilo ali. Sabe o que Jesus falou? Pai, orando a Deus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus poderia chamar o exército celestial e destruir, acabar com aquela multidão, porque ele tinha poder para isso, porque ele é poderoso, mas ele não fez. Ele perdoou por causa da sua graça, por causa do seu amor. Jesus não deu à multidão o que a multidão merecia, mas deu à multidão o que a multidão precisava, perdão, e a chamou de inocente, e não estava sabendo o que estava fazendo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que você possa, nesse dia, pensar nisso também, na sua salvação. Pensar em Jesus, ele veio, ele cumpriu o plano de Deus, ele foi injustiçado, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou o terceiro dia e voltou para Deus. E prometeu voltar para buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. E aí, como está a sua situação? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Já reconheceu a sua situação? Já reconheceu o ato que Jesus fez na cruz do Calvário? A bondade dele que foi por amor a mim e a você? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, ele fala, no 23, fala que todos pecaram e destruídos, separados, alienados, divorciados estão do reino de Deus. Mas ele fala que a graça de Deus, que nós somos justificados gratuitamente por Deus, através de Jesus Cristo, por causa da sua graça. Então a graça, Paulo está dizendo que a graça, ela superabundou, ela superou o pecado. A graça de Deus se cumpriu através de Jesus e hoje nós podemos ser salvos por causa de Jesus. Então Jesus não nos trata segundo o que nós merecemos, porque se fosse segundo o que nós merecemos, ninguém ia para o céu. E foi por isso que Jesus veio, porque a Bíblia diz que Deus, olhando de cima para baixo, não viu nenhum homem sequer em quem pudesse ser cumprido o plano de salvação. E foi preciso que Jesus esvaziasse da glória do Pai, descesse à terra para cumprir o plano de salvação, o seu único Filho. E é por isso que em João 3,16 está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso, meu amigo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo para a sua felicidade eterna. Se esta mensagem fez sentido para você, mande para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus continue abençoando a sua vida e até a nossa próxima reflexão. Um abraço a todos.